Olá pessoal, eu sou a Neblina e vamos para mais uma história sobrenatural. E essa história vai se chamar O Menino do Poço. Ela foi morar em outra cidade com seus pais, porque o seu pai arranjou trabalho em outra cidade. Chegando lá, eles arrumaram uma casa que ficava tipo fosse um sítio na beira de uma pista, em uma casinha muito simples de taipa. E ali, naquela manhã, ela já foi olhar todos os cantos daquela floresta mágica, porque para criança tudo é magia. Só que ela chegou perto de um poço, que era um poço razoavelmente grande. Ela começou a olhar e viu algo lá dentro. Ela tentando prestar atenção, mas não conseguia ver o que era. As águas eram um pouco turvas. E ela tentava prestar atenção, ela não conseguia ver o que era, mas ela sabia que tinha algo ali dentro. Então ela voltou para sua casa, mas como era acostumada a ver coisas e nunca contar para ninguém, ficou calada. Passou-se uma semana mais ou menos e ela morava ali com seus pais, os seus dois irmãos. Ela era a do meio. A sua prima que morava naquela cidade veio brincar com ela e trouxe mais dois amiguinhos. E eles resolveram brincar na mata. E quando ela chegou perto do poço, ela sempre tinha aquela imaginação que via algo ali dentro. E ela tentou mostrar para os seus amiguinhos, mas ninguém via nada. Mas ela via que estava se mexendo. Ela via certinho a silhueta de uma criança. Era um menino branco, com blusa branca, e ele era muito, muito branco, de cabelinhos preto escorrido, igual uma cuia, sabe? Igual fosse um cabelo de índio. E ela viu, e ela descrevia aquela criança para as outras crianças, mas ninguém via, só ela via. Então, ela deixou pra lá. Como só ela via, ela ficou calada e começou a brincar, dizendo que era brincadeira, e começou a correr, dizendo que era brincadeira. Mas não era, ela via. Só que ninguém mais via, só ela via. E ela começou a fingir que nada acontecia, porque ela via, mas só que os outros não viam. Aí passou alguns dias e ela continuava vendo aquele menino dentro do lago, se movendo lá embaixo. Só que ele tinha uma expressão estranha. Na verdade, ele não tinha expressão. E ela sentou um pouco na borda da... Era em círculo o lago, era tipo fosse uma de pedra, sabe? Aí ela sentou e começou a prestar atenção. E aquela criança estava tipo boiando lá embaixo. Só que ele não fazia nenhum esboço. Aí ela começou a perguntar se ele não precisava de ajuda, se ele queria ajuda dela para alguma coisa. Só que ele não se movia e só ficava lá, parado, boiando lá embaixo. Só que a água do poço era um pouquinho turva, não dava para enxergar direito. Só que como ele era muito branco e pálido, ela conseguia ver ele. Só que ele não tinha reação nenhuma quando ela falava com ele. E algumas vezes ela ia lá, ficava sentada conversando com ele, tentando algum jeito dele falar com ela. Só que ela nunca obteve resposta, ele não falava. E assim ela acostumou. Ela ia às vezes lá e via o menino lá embaixo, só que era como ele estivesse ali parado, só que só ela via, mais ninguém. Aí um belo dia ela resolveu contar para os seus pais. Aí os seus pais proibiram dela ir lá no poço. Não era para ela mais ir. E assim ela fez. Passou um mês e os seus pais conseguiram arrumar uma casa na cidade mesmo, fora daquele sítio. Era numa beira de pista que eles moravam, lá embaixo. Aí eles conseguiram uma casa melhor. Aí ela queria ir se despedir do menino e ela foi. Chegando lá, ela sentou, conversou um pouco com ele, falou que ela iria embora
e que ela queria, de algum modo, ajudar ele a sair dali. Só que ela não sabia como e ele precisaria falar para ela. E ele foi subindo, flutuando, flutuando, flutuando. Só que quando chegou bem próximo dela, ela correu. Ela correu. Correu tão forte, que não olhou nem para trás. Aí quando ela viu a sua casinha de taipa, lá ela olhou para trás, que ela se sentiu segura, e ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela viu o menino em cima de um pé de árvore. Sim, ele saiu do poço. E ele estava lá, em cima de um pé de árvore. Enfim, quando ela olhou para trás e viu ele lá em cima do pé, ela deu com a mão, e quando ela deu com a mão, um passarinho, ele cantou 3 vezes. Ela era muito pequena, ela queria lembrar o que o passarinho cantou. Ela lembrava, ela até comentou com seu pai uma vez, que um passarinho cantou e falou 3 palavras que ela não lembra mais. Só que ela, acho que até uns 11 anos ela lembrava do que o passarinho tinha cantado. Só que hoje em dia ela não lembra mais. Ela tem mais de 30 anos. E tentou muito lembrar o que o passarinho cantou, mas ela não conseguiu. Enfim, pelo menos ela viu que o menino conseguiu sair do poço. E ela guardou essa história para contar pra gente. Até a próxima!